E aí pessoal, tudo bem? Como é que estão os estudos? Eu sou o professor Carriere e hoje a gente vai falar dos povos da América. Eu sei que essa aqui é a mandala mais feia que vocês já viram na vida, mas é para remeter exatamente ao povo asteca, que era um dos povos que a gente vai falar hoje, né? Bom, olha lá, há mais ou menos 14 mil anos atrás a gente tem a chegada dos Homo sapiens sapiens no continente americano. E como é que eles chegam aqui? De avião? Pegam um Latam? Não. Como é que esses caras estão chegando? Eles estão atravessando o Estreito de Bering, entre o Oceano Pacífico e o Glacial Ártico. Como é que eles conseguem fazer essa travessia, atravessar o continente de Fernando, meio a pé, meio andando? Eles vão atravessar esse continente a partir do processo de glaciação, que vai diminuir as profundidades. Então eles atravessam e começam a se espalhar pelo território americano. O que é importante lembrar? Que esses caras eles apresentavam uma diferenciação que era o fato de não terem características mongoloides, né? Então essas características mongoloides dão a entender que esses povos são oriundos do continente africano e não do continente asiático. Olha lá, há mais ou menos em 1840 vai ser encontrado no Brasil, no sítio arqueológico de Lagoa Santa. Por que esse sítio arqueológico de Lagoa Santa ele é importante? Porque ele vai identificar fósseis com mais de 10 mil anos. Olha lá, entre eles o famoso fóssil da Luzia. Lembrando que a Luzia é muito importante porque era um fóssil que estava bastante preservado. Eu já vou explicar por que era um fóssil que estava bastante preservado. Olha aqui, a Luzia então vai ter aproximadamente 11.680 anos, essa é a datação que vão dar para a Luzia. Ah, professor, como é que eles sabem? Pergunta para o Rosseto, que foi o primeiro namorado dela. Não, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer a técnica do carbono 14, que nada mais é do que pegar e identificar quanto de carbono 14 eles encontram num determinado fóssil, porque ao longo do tempo o carbono 14 vai se dispersando. Então, dependendo da quantidade que você encontra, você consegue dizer qual é a data do fóssil. Exato? Não, aproximado, obviamente, certo? Bom, a gente estava falando então da Luzia. A Luzia vai ser encontrada entre 1974 e 1975. E olha só que interessante, a Luzia ela vai ser utilizada exatamente para identificar essas características mongoloides. O fato dela ser um fóssil preservado, um crânio preservado, vai possibilitar que se consiga fazer uma projeção, então que se faça uma reconstituição de como seria a face da Luzia. Por isso a Luzia é tão importante. Por que eu falei que ela era preservada? Porque vocês sabem que o Museu Nacional, onde o fóssil da Luzia estava encontrado, né, se encontrava, na verdade, ele pegou fogo e entre todo o acervo que se perdeu, estava o fóssil da Luzia. O fóssil da Luzia foi encontrado, né, dizem os pesquisadores, dizem o pessoal que fez o resgate, e parece que vai dar para fazer a reconstituição. Vamos esperar para ver, tomara que eles consigam fazer mesmo. Olha lá, continuando aqui, entre 5.000 e 4.000 anos antes de Cristo, lá na região do México, na região da América Central, a gente começa a ter os primeiros traços de sedentarização. O que, professor? Eles começam a comer hambúrguer e ficar gordo? Não! O que eles vão fazer, esses caras que são sedentários? Eles vão deixar de ser nômades, eles vão parar de andar pelo território procurando comida e vão se fixar num lugar a partir da descoberta de técnicas de cultivo e de criação que vão permitir uma oferta constante de alimentos, certo? Bom, em 1500 antes de Cristo, a gente tem a presença dos Olmecas. Os Olmecas são importantes porque eles vão apresentar a escrita, o calendário, o uso do calendário, técnicas de cultivo, arquitetura e arte, que vão ter reflexos até hoje. Depois a gente tem os Terratiocanos, que vão estar em 700 a.C. a mais ou menos 600 depois de Cristo. Lembrando que aqui a gente apresenta 700 a.C. antes, porque é o período anterior, até 600 depois de Cristo, mais ou menos 1.300 anos dessa cultura perseverando. Os mais de 500 a.C. a mais ou menos 500 depois de Cristo a mais ou menos 600 depois de Cristo, e os astecas em 1345 depois de Cristo. Perceba o seguinte, esses grupos aqui, ó, principalmente aqui os astecas, eles vão apresentar aquela característica de desaparecimento ou de perda das características culturais, diminuição da sua população a partir da chegada dos europeus. Por quê? Quando os europeus chegam, eles vão ocasionar alguns fatores. Primeiro, disputa por terras. Então, o contato com culturas diferentes vai fazer com que haja um estranhamento. No primeiro momento, normalmente, gera-se o estranhamento, depois há um processo de aproximação a partir de escambo, mas posteriormente a disputa por terras vai levar ao genocídio desses grupos, ok? Lembrando que, obviamente, eles não tinham capacidade, não tinham condições de lutar em pé de igualdade com esses europeus. E também a dizimação por causa de doenças, uma vez que esses indígenas, esses povos ameríndios, eles não tinham contato com as doenças que o homem branco trazia, e essas doenças acabavam gerando perda significativa no tamanho dessas populações. Olha só, a gente está encerrando essa aula, mas antes de encerrar,
clica na sinetinha, bota pra seguir o nosso canal. Por que eu falo isso? Porque a gente tem aula de todos os conteúdos, a gente tem aula de todos os assuntos, a gente tá focado em preparar vocês, então vai lá, aproveita para estudar firme e forte. Gente, eu tô indo embora, mas eu volto logo logo com o próximo vídeo. Não deixa de assistir, dá uma comentada, dá uma curtida, beijo para vocês, contem comigo. Fui!